né? Então, muito obrigado, né? Temos que pagar um doce, um chocolate para você. Ótimo, obrigado, tá? Bom, então aí vem a criminologia. Deixa nesse slide aí, depois a gente trabalha. Então tá gravando agora. Nossa senhora, eu falei, não posso esquecer de gravar e acabei esquecendo. Teve uma aula aí de, acho que foi de processo penal, não gravou. Ainda bem que eu dou ela em duas turmas, aí a outra turma assistiu da sexta-feira. Então, aí a criminologia então entra como um grande suporte ao direito penal, tá certo? Então você tem essa questão. O direito penal, então, ele tem princípios importantes. Você lembra lá da fragmentariedade, né? Lembra disso? Fragmentariedade, ou seja, o direito penal ele se encarrega só dos bens jurídicos mais importantes, não é? Então, o direito penal não fica trabalhando com a proteção de qualquer bem jurídico, são os bens jurídicos mais relevantes. Grava isso. Isso é muito importante. Não está lá escrito na nossa revisão, mas é muito importante, tá? É o princípio da fragmentariedade, né? Então, fragmentariedade está vinculado a isso, né? A proteção aos bens jurídicos mais relevantes. Por exemplo, a proteção à vida. O direito penal protege a vida, né? Protege, né, a integridade do ser humano no seu aspecto vinculado à saúde, né, aos aspectos morais, né, a questão da honra, tá? Entre outros tipos de proteções, a questão da dignidade sexual, a liberdade, a propriedade, né? Então tem uma série de proteções, mas só proteções valiosas, tá certo? E aí vamos lembrar, quando eu falo para você que um princípio que rege o direito penal são muitos, né? Estou falando de um aqui agora, que é o princípio da fragmentariedade, todo mundo consegue imaginar que é só a proteção aos bens jurídicos mais relevantes, mais importantes. Está claro isso para todo mundo? Tá beleza? Tá, então uma vez tendo clareza nisso, eu escrevi no quadro um certo dia, nas poucas aulas presenciais que nós tivemos, que o direito penal é a última ratio. Lembra daquela expressão em latim? Última ratio, ou seja, o direito penal é a última alternativa para se resolver um problema, né, ligado à agressão, né, aos bens jurídicos, tá certo? Então, quando nenhuma parte do direito resolveu, ficaria à disposição para o direito penal, né? Por isso que a gente resolve, não resolve tudo, aliás, resolve quase nada, né? Mas é importante pensar que as responsabilidades do direito penal são maiores, mas não consegue resolver tudo, tá? Claro, tá bom? Então, um princípio importante, fragmentariedade, vinculado ao fato do direito penal ser a última ratio, a última alternativa, a última porta, a última possibilidade de se resolver o problema, né, dentro da sociedade. Por quê? Porque é para manter as relações humanas equilibradas, por isso que existe aí o direito, né? E o direito penal ele é fundamental nesse sentido, tá bom? Então esse quadro é importante, tem vários princípios, não tem uma aula só de princípio. Lembra que eu cheguei a falar para você? Seria interessante, mas ficaria maçante, né? Ficar só falando de princípio, princípio, princípio. Então a gente vai falando, à medida que eles vão aparecendo, nós vamos tendo princípios. E é muito, né? Muito comum a gente fazer isso, tá? Então, olha lá. Quando eu pego já na nossa revisão, já no slide agora, no material que você recebeu, né? Aí nós temos aqui a questão do direito penal, e eu já falei para você que não interessa muito se é direito penal ou direito criminal, ele é a mesma coisa, né? É só uma diferença, digamos, de nomenclatura, então não tem aí uma diferença, né? Apesar de quando eu falar direito criminal, eu estaria muito mais focado na lógica do crime, e o direito penal estaria mais focado na pena, mas isso não é levado em consideração, tá bom? Então aí a anterioridade da lei penal, isso aí é princípio da anterioridade, tá? Nós temos também o princípio da legalidade, tá? Então tem que ter lei e ela tem que ser anterior aos fatos, porque eu não posso ter um fato e na semana que vem criar uma lei para punir o fato de hoje. Não, isso não pode, tá?
Então já tem, quando eu realizo os meus atos cotidianos, alguns deles podem até ser crime, então, né? Desde que esteja na lei. Porque se não tiver, não é crime, tá? Então, ó, não há crime sem lei anterior que o defina. Não existe. Não é? Então, qualquer coisa que você estiver fazendo no seu dia a dia, né, se não for, né, tipificado como crime, as suas atitudes são, né, são lícitas, são normais, tá? E a pena também, eu não posso inventar uma pena de repente, né? Olha, de repente eu invento uma pena. Não. A pena já tem que existir previamente, tá? Ó, não há pena sem prévia cominação. Cominação é o fato de estar escrito lá na lei, ó. Eu peguei aqui, ó. Então pego lá o vade-mecum, né? E tá lá, abri lá um crime qualquer, né? Lá, o primeiro é o 121, né? Lá do Código Penal. E quando eu deixo aberto aqui, inclusive, quando eu olhei lá, pena de 6 a 20 anos, quando eu tenho o crime de homicídio simples, tá certo? Então, nesse caso aí, aquela pena, ela já existe para quem cometer aquele delito. Então, não posso inventar depois, tá? Então, isso também está previsto. O que está aqui em cima, né, ó, da aplicação da lei penal, é o Código Penal, tá? O que está escrito em vermelho, para quem está acompanhando aí pelo slide, né, pelo PDF, né, que eu transformei em PDF para não desconfigurar para você, tá? O que está em vermelho aí seria o dispositivo constitucional, tá? Ele fala basicamente a mesma coisa, lá no artigo 5º dos direitos fundamentais, individuais e coletivos, no inciso 39, que não há crime sem lei anterior que o defina. A mesma coisa aí que nós temos lá, né? Nem pena sem prévia cominação legal, tá? Então, muito parecido, né? Beleza. Então, esses dois princípios são importantíssimos para nós, tá? A lei penal, ela está vinculada a um outro elemento importante, que é o tempus regit actum. Lembra disso? Né? Falamos várias vezes, tempus regit actum, né? Então, a lei, ela estabelece lá, ela tem uma vigência durante o seu período de existência, né? E aí, óbvio, temos aquelas exceções, são importantes, tá? Mas você sabe que uma lei... Olha o Código Penal mesmo, ele é de 1940, tá? O Código Penal brasileiro, ó, se você pegar aqui, ele é de 7 de dezembro de 1940, tá certo? Aí, nessas condições, ele está vigente até hoje, né? Ele tem 80 anos, ó, vai fazer 80 anos aí no final do ano, né? Na verdade, e quando você pega aqui o Código Penal, então, é uma lei de 80 anos. Quando é que ele vai desaparecer? A gente não sabe, tá aqui, tá? Esse código entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. Ele foi, então, votado em 1940, em 1º de janeiro, para coincidir com o Código de Processo Penal, que também passa a ter vigência a partir daí, tá? Então, isso é o tempo, não acabou, né? Então, ele é vigente ainda, tá bom? Então, eu estou tempo regiado. Claro que ele foi muito remendado, né? Há remendos. Então, aqui no artigo 2º da lei penal, no tempo, olha só, um Código Penal já tem 80 anos, eu posso ter lei mais antiga, inclusive, né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, tá? Então, se tivermos um Código Penal novo agora, e vários crimes que estão no Código Penal aqui, esse aqui, ó, considere assim, ó, para tornar concreto o raciocínio. Então, tem um Código Penal aqui na minha mão, ele é de 1940, a vigência dele é de 1º de janeiro de 42, tá certo? Então, se o ano que vem aparecer um outro Código Penal, esse aqui perde a validade, tá? E aí, aqueles crimes que existem nele hoje, se algum dele for eliminado, se nós tivermos um abolitio criminis, lembra da expressão em latim? Abolitio criminis, se eu eliminar um tipo, aí quem está preso por causa daquele tipo tem que ser colocado em liberdade. Quem está respondendo o processo será arquivado. Quem está no inquérito policial, né, esquece, não tem mais inquérito. Então, cessando em virtude dela, a execução e os efeitos penal da sentença condenatória. Está aqui um peguinha de exercício, né, de questão de concurso. Porque lá fala que cessam os efeitos penais e civis? Não, só os efeitos penais, tá? Os efeitos civis, eles resolvem lá no direito civil, tá bom? Então, aqui,
Só os efeitos penais que são cessados, tá bom? Então é importante, porque é o que mais cai nas questões de concurso é isso, tá? Claro que retroatividade, irretroatividade, ultratividade também cai, a gente já fala daqui a pouco. A lei posterior que de qualquer forma favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos em sentença condenatória transitada em julgado. Lembra disso? Né? Nós falamos isso várias vezes. Quem chegou depois é que talvez tenha perdido, né? Que lá no artigo 40, no inciso 40 do artigo 5º da Constituição, tá até embaixo aí, tá meio apagado, ó. A lei penal não retroagirá, ela não volta, né? Salvo para beneficiar o réu. Então ela pode retroagir? Pode, só se for para beneficiar, tá? Tem exceções, naquele caso dos crimes continuados, crimes permanentes, aí aquele lá não, tá? Mas no restante, todos eles, né, nós temos essa retroatividade benéfica, tá? Então ninguém pode ser punido por fato lei que deixa posterior. Então, beleza. Então isso é importante, né? Aí, ó, o tempus regis de actum tá aí, né? Então a lei penal, ela tem validade durante o período seu de vigência, tá? O exemplo que eu dei aí de um Código Penal que vai completar 80 anos lá em 7 de dezembro de 2020, tá? Bom, então beleza. Exceção é a extratividade, possibilidade de aplicar uma lei a fatos ocorridos fora do âmbito de sua vigência. A lei não é vigente mais e ela pode ser válida, tá? Vamos gravar isso. Tempus regis actum, a lei, então, ela gera, né, efeitos durante o tempo de vigência dela, é o seu tempus regis actum. Uma lei que não é mais vigente pode ter efeito? Depende. Até pode, tá? Em algumas circunstâncias ela pode, tá? Então nós temos aqui, ó, os cenários que nós temos, tá? De extratividade, né? Então eu tenho retroatividade, uma lei, né? Que de hoje se aplicar a fatos do passado. Em regra, não pode. Se for para beneficiar o réu, pode. Da aplicação de uma lei nova, né? Benéfica a um fato acontecido antes do período de sua vigência. Então, se eu tenho lá uma lei antiga, mais rigorosa, e a lei nova é mais, né, leve, menos agressiva ao réu, em termos de tamanho de pena, essas coisas, né? Aí ela pode retroagir, tá? No caso da ultratividade, é o inverso. A lei que já né, foi colocada fora de vigência, ela já foi revogada, ela pode ter, né, a sua atividade retomada, né, no futuro. Aquele desenho que eu coloquei, dá para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente já fala. Então, a aplicação de uma lei penal benéfica já revogada a um fato no momento da sentença ocorrido depois do período de sua vigência, tá? Beleza. Nós falamos do novatio legis in melius, né? Lembra disso? Quando surge uma lei que é mais benéfica. E falamos do novatio legis in pejus, né? É o aparecimento de uma lei que é prejudicial, aumenta o tamanho da pena, por exemplo, tá? Isso é prejudicar, tá? Tudo bem? Ah, Rogério, eu não estou entendendo esses latins aí, né? Mas é pouca coisa, não fica preocupado com o latim em si, né? Tá? Mas é só lembrar aí de pejus, né? De piorar, e melius de melhorar, tá? Então, quando a lei nova, ela melhora a condição do réu, é a novatio legis in melius. Quando ela piora, é novatio legis in pejus, tá? Então isso aí não vai ser problema, eu não vou ficar preso a isso também na prova, pode ficar tranquilo, tá? Abolício criminis, né? Lembra de abolício criminis, tá? Fenômeno que ocorre quando uma lei posterior deixa de considerar o crime determinado fato, né? E aí o artigo 107 lá do Código Penal também, inciso 3º, fala, né, disso, tá? Da extinção da punibilidade, tá bom? A lei, eu falei disso, né? O adultério deixou de ser crime aí em 2005, né? Então nós tivemos um caso de abolício criminis, tá? Bom, lá do parágrafo único, né, desse artigo 2º, fala o quê? Ó, fala que nós temos aí a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, nesse caso, eu posso... A pergunta é, a lei penal retroage no tempo? Depende, né? Em regra, não, mas se ela beneficiar, pode. De novo, lei penal retroage no tempo? Em regra, não. Tá? Mas se for para beneficiar o réu, eu posso retroagir. Tá? E se eu não tiver retroatividade, eu vou ter ultratividade, tá bom?
Aquele esqueminha que eu fiz talvez dê para a gente entender melhor. Vamos rever esse esqueminha. Ó, tá. Então, no caso da extratividade, nós temos aí um cenário. Ó, o fato aqui é o crime, tá? O fato aí é o crime, beleza? Ele ocorreu durante a vigência de uma determinada lei que nós estamos chamando de Lei 1, tá? Então, aqui no Tempus Regit Actum da Lei número 1, tá bom? Aí, posteriormente, ó, o sujeito cometeu um crime, está aqui, ó, sendo processado, tá? Esse cara que cometeu o crime sob a vigência da Lei 1, ele está sendo processado. Aqui a linha azul representa isso, tá bom? Só que no intervalo entre o momento que ele cometeu o crime e a sentença dele, saiu uma outra lei sobre esse mesmo tema, tá? E aí, olha que curioso. Qual a lei que eu vou aplicar? Bom, aqui eu estou sugestionando que eu vou aplicar a lei número 2, porque eu coloquei essa setinha aí, tá? Mas, na verdade, como é que seria a resposta? Qual lei que eu vou aplicar? Aquela que for mais favorável, aquela que for mais benéfica, tá? Vamos supor que a lei 2, então, ela seja mais benéfica, considerando que houve um novatio legis in melius, tá? Então, para melhora, e eu reduzi o tamanho da pena. Então, nessas condições, esse sujeito vai ser julgado com base em qual lei? Na 1 e na 2. Bom, se eu estou considerando que a lei número 2 revogou a número 1 e ela é melhor para o réu, aí eu vou aplicar aquela que é melhor, que é a 2, tá? Tudo bem? Tá claro? Até eu lembro no dia que a gente chegou a essa conclusão, né, de que se eu colocar a lógica de que sempre vai ser em benefício do réu, eu tenho a tendência de acertar, né? Salvo no caso dos crimes permanentes, como sequestro, né? Até a gente falou sobre isso aí, tá bom? Acho que numa questão, se não me engano, beleza? Bom, na outra situação, nós temos aqui a aplicação da lei número 1. Ó, então veio aqui na mesma situação, ó, uma lei 1, quando ocorreu o fato criminoso, e veio uma nova lei, tá? Lei número 2. A lei número 2, então, ela revogou a lei número 1. Tá? A lei número 1 não tem mais vigência, ela é uma lei morta, tá? Mas qual a chance de eu aplicar essa lei número 1 lá no momento da sentença? Se a lei número 2 for, né, pior, tá? Então, nesse caso aí seria um exemplo, né? Eu tenho um caso de ultratividade, por quê? Porque se eu fizer a retroatividade da lei 2 e ela for pior, aí eu não posso fazer isso, porque a lei me prevê que eu não posso retroagir a lei no tempo, tá? Então, nesse caso, é importante você pensar nessa lógica aqui, que agora eu vou aplicar a lei 1, embora ela já morta, né? Por quê? Porque ela é mais benéfica ao réu, né, que vai ser sentenciado, tá? Porque para aquele mesmo crime, a pena subiu, por exemplo, tá bom? Então, esse é um quadro aí de como que a lei que não é mais vigente pode ser utilizada, tá bom? Então, se a outra lei for pior, aí eu uso aquela que já, né, na data do fato, que aí eu estou regido pelo Tempus Regit Actum, tá? Tudo bem? E a retroatividade benéfica, tá bom? Agora, as leis, elas podem ser intermitentes. Lembra que nós falamos sobre isso? Lei intermitente? As leis temporárias e excepcionais. Então, nós estamos sob a vigência de uma série no mundo inteiro. Você tem aí leis agora excepcionais, né? Quem foi? Foi a Ana Laura que me perguntou pelo WhatsApp outro dia se era lei excepcional? Era, foi, não foi, Ana? Fui eu que perguntei. Então, entendeu, né? Assim, na verdade, você perguntou já sabendo, porque, né, você só estava confirmando, não é? Porque você já fez a pergunta já sugestionando mesmo que estava entendendo e, de fato, né, uma lei excepcional, né? Porque não tem tempo para acabar, né? Não tem tempo para acabar, tá? Acaba quando o evento que deu origem acabar também, que é o caso nosso do planeta inteiro, em maior ou menor escala, tá? Maior ou menor escala, temos aí as leis excepcionais, tá? E algumas delas com previsões legais, né, no direito penal, tá? A lei excepcional, então, ela dura enquanto o estado anormal ocorrer, porque é esse estado agora que nós estamos vivendo de pandemia, né? Quando é que a gente vai voltar lá para a faculdade para assistir aula na sala de aula
lá na sala 30, né, do bloco G? Não sabemos, pode ser o mês que vem, mas pode ser no outro, então a gente não sabe, tá? Então, nessas condições, eu tenho um fato excepcional e não temporário. Qual que é a diferença para o temporário mesmo? O temporário tem a data terminando, né? Então, a vigência cessa quando a situação excepcional terminar, calamidade pública. Viram que nós tivemos decreto de calamidade pública no estado de Minas Gerais para determinados fins até no dia 31 de dezembro, né? Então, aí, nesse caso, eu estabeleço no meio da excepcional, eu posso ter algumas leis temporárias, tá? Mas nesse caso aqui, ó, ele não está falando de data, ele está falando, né, do fim da catástrofe, tá? Então, nessas condições, seria excepcional, tá? As temporárias, elas já vêm com tempo de duração, tá bom? Então, elas editadas com o período de duração com data de revogação aí, tá? Tranquilos? Então, esse é um cenário interessante para nós, tá? Aí eu coloquei aqueles exemplos, não vou colocar de novo, não precisa, né? O caso da lei da Copa, eu escrevi da outra vez, mas eu tirei para não ficar tão extenso, tá bom? Então, dá para a gente ter esse quadro. O que é essa autorrevogação? Aquele término, lembra que no caso da lei da Copa, Lei Geral da Copa, tinha lá o término no dia 31 de dezembro de 2014, né? Se não me engano, é 2014, né? Que teve a Copa. Então, é isso. Já tem a data. A excepcional não tem a data, a temporária tem data, tá? Então, beleza? Tranquilos? Então, fechou. O artigo 4º, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Vamos lá para o artigo 5º, que é a territorialidade, né? Eu não vou dar aquela aula de território de novo, não precisa. Todo mundo já sabe o que é aquele território, que eu coloquei mapa, lembra? Aquilo lá não precisa, né? Era só para ilustrar mesmo, tá? Lá no artigo 5º, lembrando que o artigo 4º é aquele, nós falamos demais dele, vamos falar ainda, né? Teoria da atividade, né? É o tempo do crime, tá? Então, considera praticado o crime, o momento da ação ou da omissão, né? Podendo ser outro o momento do resultado, lembra disso, tá? Mas nós vamos falar dele ainda. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Aí, o que nós fizemos naquele dia? Nós discutimos o que é território, né? Eu falei da área territorial, das terras emersas do Brasil, falamos do mar territorial, do espaço aéreo, do subsolo, das fronteiras, falamos das extensões, né? Territoriais, aí, enfim. Aí, beleza. Isso aqui, o artigo 5º aqui no caput, é absoluta essa aplicação da territorialidade? Não, ela não é absoluta, ela é relativa, né? Porque, olha, ele fala sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional, tá? Então seria lá uma territorialidade temperada, porque ela admite a aplicação de quê? De convenções, de tratados de direito internacional. Então não é absoluto. Não é uma soberania absoluta, não é a soberania até que pode falar que ela é, né, absoluta, mas a territorialidade eu tenho essa vertente temperada, tá? Ou seja, que você tem ela, né, a possibilidade de acatar decisões internacionais aqui, que nós somos signatários, tá bom? O parágrafo 1º trouxe aquela coisa, né? A maior parte das questões que envolvem a territorialidade são relativas ao parágrafo 1º, tá? Todo mundo gravou isso, né? A maior parte das questões você resolve com o parágrafo 1º do artigo 5º, tá bom? Para efeitos penais, olha lá, ó, consideram-se como extensão, aí já a extensão não é o território, mas é como se fosse. Como extensão do território nacional, as embarcações aeronaves brasileiras. O que eu falei para você naquele dia? Que são embarcações e aeronaves públicas ou que estejam de alguma forma a serviço do governo brasileiro, né? Então ele contratou, né? Fretou uma aeronave, fretou lá um navio, aquilo é público, então. Passa a ser público. Mas ele não é de propriedade privada? Sim, mas ele está a serviço do governo brasileiro, tá bom? Então, se for público ou a serviço oficial do governo brasileiro, é extensão do território brasileiro onde quer que ele se encontre no planeta, tá bom? Em qualquer lugar que tiver, vai ser a extensão do território brasileiro. Se cometerem um crime lá dentro,
A lei que deverá ser utilizada é a lei brasileira, tá? Então não tem muito segredo com isso, né? As aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ao Brasil ou em alto mar, né, seriam também, né, propriedades, extensões, melhor dizendo, do território brasileiro, tá? Se essas embarcações e aeronaves privadas entrarem em outro país, elas são privadas. Se ela entrar em outro país e lá acontecer um crime, o que vai acontecer? Aí o território não é mais o brasileiro, né? Aí é o território de onde eles estão, seja num país europeu, num país africano, latino-americano, quer dizer, outro país, outra jurisdição, tá bom? Beleza? Então, o parágrafo 2º fala, é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Então, tem lá um cruzeiro, uma lancha de passeio, um iate. Quando eles entram aqui no território brasileiro, aplica a lei brasileira, tá? Porque elas são privadas. Aí, se fosse uma embarcação militar de um outro país, aí é público, aí é a lei deles, tá? Tudo bem? Então, isso tanto para aeronaves quanto para embarcações, tá? Tranquilos? Então, isso aí é tranquilinho, né? Vai fazendo exercício, aí vou ver se eu mando outra lista, tá? Não estou prometendo não, mas devo elaborar uma lista para você ir trabalhando sozinho aí, né? O artigo 6º é o princípio, né, da ubiquidade. Lembra desse nome? Ubiquidade, é a mesma coisa que teoria mista, tá? Que tanto faz o lugar que praticou o crime ou onde que houve o resultado. Ó, então é lugar, o tempo, teoria da atividade. Tá? Aquele exemplo que eu dei em sala de aula ainda talvez foi, né, do menor, né, que cometeu o crime, tá? Eu vou considerar o momento da ação ou da omissão dele, tá certo? Muito embora ele possa até estar próximo ao aniversário, né? Mas nesse caso aí, sim, é importante pensar nisso, tá? Agora aqui não importa, né? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria produzir o resultado. Isso é para resolver mais questões ligadas ao direito internacional. Acho que eu falei isso, né? Mais questões ligadas ao direito internacional, tá? Tranquilos? Aí eu até repeti lá, ó. Agora nós temos que ir lá para a Convenção de Tóquio. Pode falar, Letícia, quer falar? Quero sim. Deixa eu só te perguntar aqui. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Acho que eu tô com um problema. Tá. Vamos lá. Voltando aqui na questão da territorialidade do artigo 5º. Certo. A respeito aí de aeronaves e embarcações. Acho que foi uma das questões que eu errei, que eu fiquei em dúvida. Ah, tá bom. Se essa embarcação estiver a serviço do governo brasileiro, sendo ela pública ou privada, vai responder, vamos supor aqui um crime, vai responder se ela tiver em pouso aonde ela estiver, por exemplo, na Europa, ou ela vai responder às leis do governo brasileiro. Tá, então, ó, a embarcação ou a aeronave, tanto faz um navio ou um avião, tá? Nesse caso aí. Se Certo. ela é privada, mas aí a questão fala assim, ó, está a serviço oficial do governo brasileiro. Aí é igual ser público. Entendeu? Então, a embarcação, quando ele fala aqui, ó, se você pegar o parágrafo primeiro, ó, então ele fala, ou a serviço do governo brasileiro, esse ou a serviço está indicando assim que poderia ser uma empresa privada, né, em que você teve um frete, foi fretado, né, o governo contratou a empresa para prestar o serviço. Aquele lugar, como é oficial, tá? Aí não interessa agora se é privado ou não, porque está a serviço do governo brasileiro. É o mesmo que ser público, tá? E se é o mesmo que ser público, é a extensão do território brasileiro onde quer que ele esteja no planeta inteiro. Então, se acontecer um crime lá dentro daquele avião ou dentro daquele navio, tá, que foi contratado pelo governo brasileiro para prestar serviço para ele, imagina, por exemplo, o presidente com o avião presidencial com problemas, tá?
que ele faz? Ele vai cancelar a viagem? Não, eles alugam uma aeronave, eles fretam uma aeronave, tá? Aquela aeronave passa a ter o status de extensão do território brasileiro. Então, se acontecer crime lá dentro, onde quer que se encontre, né? Agora, claro que temos alguns casos muito curiosos, porque nós temos convenções internacionais. Lembra que no avião do presidente da República atual teve um praça, né? Acho que ele é praça, um sargento da aeronáutica que foi detido na Espanha por causa de estar levando droga. Isso, foi exatamente essa, sabe digamos assim, o meu comparativo. Sabe por quê, Letícia? Que aquilo lá é um tipo de crime que o Brasil se comprometeu, né, a combater, né? Em todos os países que se comprometeram, eles, obviamente, comungam daquele mesmo princípio, entendeu? Então, no caso aí, é tráfico internacional de drogas. Esse está na convenção, tá? Então, a Espanha fez o correto. Prendeu o sargento lá da aeronáutica que fazia parte da comitiva do presidente Bolsonaro, entendeu? Então, esse é um caso excepcional. São os casos em que o tratado está lá no CAPT, aí você tem que voltar lá no CAPT. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções, tá vendo? Então, sim, nesse caso aí, tráfico internacional de drogas, tá? E aí a convenção, né? Aí você lembrou foi desse caso, né? Foi sim. Aí, no caso, como eu fiz esse comparativo, acho que eu acabei ficando em dúvida. Mas aí, no caso, ele vai responder à lei da Espanha. Isso. É porque aí tem a convenção internacional. Mas nada impede que ele seja extraditado ao Brasil. Tá? O Brasil também tem interesse em julgá-lo. Tá? Entendi. O princípio da nacionalidade, né, fala sobre isso, né, que o Brasil tem interesse em julgar, pelo menos em tese das teorias, em julgar aqueles brasileiros que cometam crimes, né? Exatamente, que não pode ficar sem a punição, tá certo? Ainda mais quando se trata de crimes internacionais, né? Então, esse é porque o Brasil... Então, o tráfico de drogas é um deles, tá? Tráfico de mulheres, tráfico de drogas, né? Danificação de cabos subterrâneos, né? Então, tem alguns crimes que o Brasil é signatário, no caso, aí, para combatê-los. Aí, todos os signatários estão nesse direito, né? De atuar nesse sentido. Tá? Por isso que aconteceu daquele jeito, né? O fato. Não, tudo bem, então. Tá, beleza. Ok, obrigado. Vamos lá, vamos avançando, então? Mais alguma pergunta? Então, vamos lá, ó. Repetiu aqui, ó, que começou a revendo, nós já tínhamos falado, aí tinha falado da Convenção de Tóquio, né? Então, na Convenção de Tóquio, né, ó, o Brasil, quando fala assim, ó, subscreveu, tá vendo, gente, ó, é porque o país se tornou signatário da Convenção Internacional, tá? Sobre infrações praticadas a bordo de aeronaves, né? Então, aplica-se, pelo texto da Convenção, a lei do estado de matrícula da aeronave. Quando a embarcação é privada, aí temos isso é o que eles chamam de lei da bandeira, né? A lei da bandeira é isso, tá? É fácil de entender a lei da bandeira. Você pega uma embarcação brasileira, pega lá um navio de cruzeiro do Brasil, de uma empresa brasileira. Quando ele sair do Brasil, saiu do mar territorial brasileiro, está lá em alto mar, num cruzeiro, né? Tá viajando lá, alguém se desentende e agride o outro, mata o outro lá dentro do navio, né? As pessoas estão lá passeando, divertindo, mas alguém se desentendeu com uma outra pessoa e acabou matando essa outra pessoa. Está lá em alto mar. Que lei que eu aplico? A lei de matrícula daquele navio. O navio é de onde? É do Brasil. Então aplica a lei brasileira. Como é que chama isso? Chama princípio, né, ou lei da bandeira. Tá? Então essa seria uma situação interessante de aplicação. Aí no caso das privadas. Tá? As públicas você não tem dúvida, né? Se é pública, onde quer que se encontre, claro que vai ressalvar os casos, né? A Letícia perguntou na hora certa sobre os tratados internacionais, tá? Tudo bem? Então, aí nesse caso, olha, ele está falando que lá no artigo 4º, né? Fala, artigo 4º? Não, ele fala assim, ó, a situação que nós temos aqui, nas seguintes situações, não está no artigo 4º ainda, né? Ele fala o seguinte: quais são as situações? A aeronave em voo sobre qualquer território estrangeiro, em voo sobre a superfície de alto mar, a aeronave em qualquer outra zona fora do território do Estado, né?
Artigo 4º da Convenção. Não se pode interferir num voo de uma aeronave a fim de exercer jurisdição penal em relação à infração cometida. Mas antes mesmo disso, claro que aí eu tenho aquelas situações que eu coloquei coloridas, lembra, naquela aula? Mas antes disso, vamos lembrar de uma coisinha. Eu dei esse exemplo 2 vezes. Ó, o avião passando em cima do território brasileiro, e aí esse avião está saindo de um país. O exemplo que eu usei no dia foi França, e o avião está indo para Chile e vai passar em cima do Brasil, né? Acontece um crime lá em cima, a extensão do território brasileiro é muito grande. Acontece um crime lá naquele avião. Qual é o interesse mesmo que o Brasil tem de julgar aquele crime? Nenhum, zero, tá? Zero. Então, existem algumas situações que nós podemos ter interesse, tá? E as situações estão descritas aqui. A infração produz efeitos no território aqui do Brasil. Se alguma coisa acontecer, tudo bem, né? Mas, mesmo assim, né, não foi caso de crime, foi caso de uma queda de um avião da Air France lá no arquipélago de Fernando de Noronha. De quem que é a jurisdição para fazer as buscas inicialmente? Do Brasil, porque está no território brasileiro, tá? Então aí o Brasil concedeu, né, uma licença para os franceses poderem explorar aí o lugar e achar a fuselagem do avião e tudo mais, né? Então, nesse caso, quando produz efeito, né? O cara joga uma bomba em cima do Brasil, está produzindo efeito. Então, lógico que tem interesse, tá? A infração tenha sido cometida por ou contra um nacional desse estado ou pessoa que tem aí residência permanente, tá? Então, quem morreu lá em cima foi um brasileiro, né? Então, aí sim é um problema. A infração afete a segurança desse estado, a bomba que eu falei aí, né? A infração constitui uma violação dos regulamentos relativos a voos ou manobras de aeronaves vigentes no Estado. Então, quando a aeronave entra no território brasileiro, tem que respeitar a legislação, a aeronáutica faz esse controle aí por meio né, do controle do tráfego aéreo e tudo mais, tá? Cadê o próximo? É esse em vermelho, né? Seja necessário exercer a jurisdição para cumprir as obrigações desse Estado em virtude de um outro acordo multilateral, questão mesmo das drogas, né? De repente há um caso de tráfico internacional de drogas, que foi o tema que nós discutimos agora na pergunta da Letícia. O Brasil também teria competência jurisdicional, tá? Nós falamos dos lugares também, ó, que não lugar nenhum, né? Crime cometido em lugar que não pertence a qualquer país. Deu o exemplo da Antártida, né? Que lá, embora tenha os navios com base de pesquisa, mas lá não pertence a ninguém. Ana Laura. Pode falar. We have to go to Gilberto Salomão. Gilberto Salomão. Really quickly, we have to go to Gilberto Salomão agora. Não deve ser com a gente, não. Deve levar o aqui. Aí, não é com a gente, né? Então tá lá, ó. Inviável a aplicação do princípio da territorialidade, porque não tem um território definido, né? Segue-se o princípio da nacionalidade do agente. Então, lá, fora de uma base de pesquisa, se está na base de pesquisa do Brasil, é território brasileiro, lá na Antártida, tá? Mas fora de uma base, né? Você tá lá, aqueles caras que fazem aquelas caminhadas no gelo, né? Um tá indo para achar o Polo Sul, o outro também, de repente eles se encontram, um agride o outro e não tá em terra de ninguém, né? Ou em gelo de ninguém. O que faz? Usa a nacionalidade deles, tá? E aí tem isso aí, ó. Os nacionais são responsáveis pelo cumprimento das leis do seu local de residência. Então ele não vai matar, ele não vai agredir o outro, né? Exatamente nessas condições, tá? Beleza? Então, fechou aí, entramos naquela extraterritorialidade, tá? Extraterritorialidade, tá? Então vamos lá, vamos falar da extraterritorialidade. Aí ficam sujeitos à lei brasileira, mora cometido no estrangeiro. Aí tem muita coisa que eu coloquei, gente, que nós não vamos precisar hoje, né? Porque eu coloquei para ilustrar para você, né? E você já viu a aula, né? Então aqui é só a questão ligada ao exemplo, né? Que a gente usou aí. E eu coloquei muitas leis aí para você fixar o conteúdo, tá? Então extraterritorialidade, o que é isso? É a possibilidade de aplicar a lei brasileira aos crimes cometidos fora, né? Ó, então ficam sujeitos à lei brasileira. Ó, então ocorreu um crime fora do território brasileiro, eu vou aplicar a lei lá do país, né? Mas será que é sempre? Depende, né? Então, embora cometidos no estrangeiro, ó, crimes, aí tem contra a vida ou a liberdade do presidente da República,
né, contra a fé pública ou patrimônio da União, lembra disso? Né? Contra a administração pública por quem está a seu serviço e o crime de genocídio. Né? Essa extraterritorialidade eu coloquei bem, né, em letras garrafais, ela é incondicionada. O que isso significa? Que independente de qualquer coisa, eu vou aplicar a lei brasileira, tá? Então, os crimes, né, no princípio da defesa ou da proteção, os crimes contra a liberdade e a vida do presidente da República, tá? Aí é importante lembrar. Aí tem vários slides, eu não vou ficar lendo nem comentando direito aí todos, tá? Mas aqui eu coloquei, ó, os crimes contra a vida, né? O crime de homicídio se aplica, né? Homicídio qualificado, naturalmente, se aplica, tá? Feminicídio não, lembra que eu falei, né? Homicídio culposo, tá? Tem até aumento de pena e tudo mais, certo? Falei aí do induzimento, ó, quer ver? Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou também a automutilação, né? Lembra disso? Isso aí também é contra a vida, tá? Esse crime é contra a vida, 122, tá? Crime de aborto é contra a vida, mas não se aplica, tá bom? Crime de infanticídio, né? Crime de infanticídio também é contra a vida, mas não se aplica, tá? Então, aborto coloquei aí para você, mas não se aplica ao caso do presidente, né? Que ele já está, né, bem errado para ser vítima de aborto, tá? Tudo bem? Então, esse é um detalhe importante, tá? E os crimes contra a liberdade, né? No Código Penal, tá? Ó, no Código Penal, que depois nós vamos falar da Lei de Segurança Nacional, né? Aí falei do constrangimento ilegal, não precisa ficar decorando isso não, viu, gente? É só saber quais são os crimes contra a liberdade agora, ó. Então, 146, o constrangimento ilegal, o crime de ameaça no 147, né? Cadê? Redução à condição análoga, faltou o 148 aqui, né? Aqui, ó. Sequestro e cárcere privado, né? Aí eu tenho, sim, agora a redução à condição análoga de escravo no 149, né? E também é crime contra a liberdade. Tráfico de pessoas é crime contra a liberdade. Esse é para você saber quais são os crimes contra a liberdade, tá? Bom, aí tem uma coisa importante aqui, ó, que é o seguinte, que é essa lei aqui, ó. A Lei 7.170, lembra? Então, nós temos no Código Penal, nós temos os crimes contra a vida e contra a liberdade do presidente. Você viu quais são, né? Então, envolvendo homicídio, envolvendo instigação, auxílio, né? O induzimento ao suicídio ou automutilação, tá certo? E os crimes contra a liberdade, né? Bom, só que tem um detalhe. Lembra de um princípio que nós falamos com você, chamado de princípio da especialidade? Princípio da especialidade. Todo mundo está lembrado desse princípio? O que significa? Que se tiver lei específica sobre o tema, não há conflito. Aplica-se a lei específica. Claro, de novo, vamos lá. Para quem não pegou, ó, para quem deu uma cochilada aí agora, ó. Se eu tenho, né, uma lei específica que trata de um tema que vai aparentemente ser tratado pelo Código Penal, qual é a lei que eu vou aplicar? A lei específica. Vamos pensar. Eu coloquei o exemplo lá na frente, mas vamos lembrar. Eu dei esse exemplo de verdade também para vocês já. O crime de homicídio está no Código Penal e está lá no homicídio de trânsito. Eu coloquei esse exemplo ali na frente. Aí a gente discute ele, tá bom? Então, se acontecer um homicídio no trânsito, tá? Aí eu vou aplicar a lei de trânsito, tá bom? No caso, como existe essa lei aqui de segurança nacional, né, sendo atentado contra o presidente da República, aí aplica-se a lei de segurança nacional, tá? Então, aqui em vermelho está assim, ó, define os crimes contra a segurança nacional, né, a ordem política e social, estabelece processo de julgamento e dá outras providências, tá? Aí lembra que eu falei naquela aula? Estou colocando o artigo 26 só para vocês visualizarem as figuras, né, em que a lei protege aí. Então tá lá, ó, caluniar ou difamar, quer dizer, isso não interessa muito porque é crime contra a honra, né? Presidente da República, o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal, os presidentes dessas instituições, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à sua
reputação, tá? Então, beleza. Eu preciso que você lembre dessas figuras. Presidente da República, Senado, tá? Beleza. Principalmente o presidente, né? E aí nós temos também o 27, ofender a integridade corporal ou a saúde de qualquer das autoridades. Essas, tá? Se resulta morte, as circunstâncias evidenciam que esse resultado, né, pode ser atribuído a título de culpa do agente. A pena é aumentada de 1/3, tá? Aí nós temos lá o 28, olha só o 28, ó. Atentar contra a liberdade pessoal de qualquer das autoridades, né, que estão lá, então o presidente da República, 4 a 12 anos. Matar qualquer das autoridades referidas no artigo 26, 15 a 30. Então aqui a pena é maior, tá? O princípio da especificidade ou especialidade, tá? Tudo bem? Aí, na extraterritorialidade incondicionada, nós temos essas características. Ó, independe de qualquer condição para aplicação da lei. Aconteceu o fato, tem que aplicar a lei brasileira. Não exige a entrada do agente no território nacional. Lembra disso? Falamos também sobre isso. Se o estrangeiro não está no Brasil, não será fácil a sua extradição. Também sabemos disso, tá? Aí eu dei um exemplo que poderia. Então, um alemão e um turco lá na Inglaterra. Quer dizer, a Inglaterra está pouco se lixando para esse alemão, para esse turco. Pode extraditar, né? Mas ele não extradita o nacional deles, certo? Pode ser que o país onde se encontra o acusado não encontre, né, o acusado e não cumpra, portanto, a carta rogatória. A carta rogatória é a petição de citação desse indivíduo, tá? Depois nós vamos ver isso lá no processo penal, tá bom? Tá aí, ó. Aí na linha B, né, a primeira foi o quê? Incondicionada, crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Aqui, contra o patrimônio e a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, do território, do município, da empresa pública, da sociedade de economia mista, da autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então, nesse caso, se o crime foi contra a fé pública ou patrimônio desses entes, aplica-se a lei brasileira. Eu dei o exemplo da falsificação de moeda, né, em outro país, lembra disso? Aqui é o princípio da defesa e da proteção, né? Contra a administração pública por quem está a seu serviço, que pode ser qualquer um, pode ser um brasileiro lá fora, tá? Isso é lá fora, lá no outro país. Mas pode ser um brasileiro, pode ser um estrangeiro, tá? E o genocídio, lembra até que nós colocamos a lei do genocídio, né, aqui nesse princípio da justiça universal, tá? Olha aí, ó. A lei 2.889, de 56, define e pune o crime de genocídio, tá? E o que é genocídio? Lembra que eu falei do sufixo sídio, que é esse quadro de extermínio, né? Então, exterminar, né, um grupo ou parte dele, ó, matar membros, né, de um grupo nacional, ou uma parte, ou todo, né, étnico, racial, religioso, tá? Causar lesão grave à integridade física ou mental desse grupo, tá? Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar destruição física ou total ou parcial, como promover fome, por exemplo, né? Então, assim, impedir que, né, produtos cheguem lá, por exemplo, como tivemos o caso lá na faixa de Gaza, com palestinos, né, sendo cerceado em seu direito de ter, por exemplo, medicamentos, né? Então você acaba condenando o grupo ao extermínio, né? Porque não está chegando lá o medicamento, tá? Ou a comida, tá certo? Adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, né? Inclusive com aborto e tudo mais. Efetuar transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Então, isso também é considerado genocídio. E a punição está lá no Código Penal. Aí tem que ir lá para o Código Penal, nós falamos sobre isso, tá? Bom, terminada a incondicionada, vem a condicionada, né? Ó, extraterritorialidade condicionada. Condicionado por quê? Porque tem condição para aplicar a lei brasileira. No primeiro grupo, no inciso 1º do artigo 7º, aplica-se a lei brasileira e ponto, não tem discussão. Nesse caso aqui depende, né? Ó, então, ó, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, né, crimes praticados por brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes de propriedade privada, quando em território estrangeiro e não tenham sido julgados lá. Esse é um detalhe importante, tá? No parágrafo 1º, ó, nos incisos, no caso do inciso 1º, que é o incondicionado, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado estrangeiro, tá? Esse pedacinho é muito importante. Por quê? Porque como tem que aplicar a lei brasileira, então se acontecer lá desse sujeito ser preso
condenado, né, e ter que cumprir uma pena depois, tá? Isso não interessa para o Brasil, tá? Lembra que eu falei que o que o Brasil vai fazer é contabilizar, né, fazer a detração da pena. Então, se ele foi condenado lá fora, aquela condenação não tem validade, mas ele ficou 2 anos preso. Esses 2 anos serão subtraídos no tempo que ele for, né, condenado aqui dentro do território brasileiro, caso isso seja possível, né, se condená-lo, se encontrar. Porque você concorda que é meio que irracional isso? Se eu não encontro esse cara, não vou ter punição, né? Então é um problema. Nas hipóteses de extraterritorialidade condicionada, então agora, ó, parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, que é o condicionado, né? A aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Quando fala em concurso, significa que eu tenho que ter todas elas em conjunto, tá? Então, a gente tem que entrar no território nacional, o fato tem que ser punível aqui também no país onde foi praticado. Lembra aquele exemplo que eu dei do aborto, que não é crime na Holanda, tá? Então, se uma brasileira vai até a Holanda e comete lá, para nós, o crime de aborto, mas lá não é crime, então não tem como eu aplicar essa lei, tá? Não tem como eu punir essa pessoa lá, tá? Tudo bem? E aí tá, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, né? Não ter sido agente absolvido no estrangeiro, aí é diferente, tá vendo? No primeiro caso, se ele foi condenado, cumpriu pena lá ou foi absolvido, isso não interessa. A única diferença é que lá no primeiro caso, eu vou pegar a pena que por acaso foi cumprida e fazer a detração, que é a subtração. Aqui não, aqui, se ele foi condenado, pagou lá, ótimo, tchau, não tem mais problema, não vai ter o que julgá-lo de novo. Se ele foi absolvido, também um abraço, não tem problema, né? Não ter sido agente perdoado do estrangeiro, tá vendo? Ou por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, se a lei, segundo lei, mais favorável. Às vezes a lei lá é mais favorável, então ele vai prescrever com um tempo menor, pronto, tá aí prescrito, acabou, não tem mais, né, problema, tá? A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido no estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Aí pode-se aplicar a lei brasileira, né? E aí ainda tem um caso, ó, não foi pedida, foi negada a extradição, tem essa questão da extradição que ela é complicada, né? E houve pedido, requerimento do ministro da Defesa, tá? Ministro da Justiça, né? No caso, tá? Tudo bem? Tranquilos? Bom, na sequência, o que nós colocamos aí? Nós colocamos, na sequência, uma série de argumentos, né, dos princípios da extraterritorialidade, né? Falei rapidinho, vamos passar rapidinho, ó, o princípio da defesa ou da proteção leva em conta o bem jurídico protegido ser nacional, né? A vida e a liberdade do presidente da República, patrimônio e fé pública, então esses são elementos importantes, tá? No caso da justiça universal, né, o bem jurídico é de interesse internacional, então é o caso do genocídio, por exemplo, né, delitos previstos em tratados ou convenções que o Brasil se tornou signatário. Olha só, olha aí, ó, tráfico ilícito de drogas, pirataria, destruição de cabo submarino, tráfico de mulheres, né, tortura com extraterritorialidade condicionada e o genocídio na incondicionada, tá? Então são alguns crimes importantes para nós dentro do princípio da justiça universal ou cosmopolita, tá? Princípio da nacionalidade ou da personalidade. O autor do crime é brasileiro e o país demonstra interesse em puni-lo, tá? Então é importante isso também, já havia falado com vocês. Casos de crimes cometidos por brasileiro no estrangeiro, então deve ser punido, pelo menos, né? Então esse seria o quadro aí que nós temos principal, tá? Não dá para falar tudo, mas o principal nós comentamos hoje, tá bom? Agora a gente entra na correção de exercício, aquela lista que, né, vocês fizeram aí até hoje. Alguém quer fazer pergunta antes de começar a lista? Tá tranquilo? Tá tudo bem? Então vamos para a nossa lista, né? Ó, tá aí, correção de exercícios, questão número 1. A sequência, gente, aí
Desculpa, eu tinha que ter avisado isso, né? A sequência vocês sabem, estão ligados, que não é a mesma sequência para todo mundo, né? Cada um resolveu aí uma sequência diferente, tá? Eu até não sei se o programa muda as alternativas de lugar. Acho que não, né? Mas você pode olhar, tá bom? Então, cuidado aí, que eu vou corrigir numa sequência que é a que eu montei, né? Mas aí a hora que você vai fazer a lista, a sequência muda de aluno para aluno, tá? Então, vai lá, ó. Vou dar um tempinho, você... Tempinho é 10 segundos, tá? Ó, pra você localizar. Ó, questão número 1 minha aqui. Ficam sujeitos à lei brasileira. Só para você achar a questão aí. 10 segundinhos. Tudo ok? Eu vou contar pelo meu reloginho ali, ó. Beleza, então acharam aí. Ficam sujeitos à lei brasileira sem necessidade de concurso de nenhuma condição. Ó, naquele inciso 2 do artigo 7º, tem o concurso de condições. Eu tenho que juntar aquelas condições para aplicar a lei brasileira. Quando fala sem a necessidade de concurso de nenhuma condição, é porque aí é incondicionado, então, tá? Os crimes cometidos. Se for praticado por brasileiro, o princípio da nacionalidade, mas aí é condicionado. Tratado ou convenção que o Brasil se obrigou a reprimir, condicionado, inciso 2. Quando eu falo do genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, é a linha D, né, lá do inciso 1. Ele é condicionado, então aí não tem dúvida, né? Praticado em aeronave brasileira, mercante ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não serem julgados. Aí é condicionado, aí aplica o inciso 2, tá? Aí eu preciso do concurso. Lá em cima, no enunciado, ele está falando, ó, sem a necessidade de concurso de nenhuma condição. Então, nesse caso, né, é a letra C. Então, aí você vai conferindo aí, ver se não muda de lugar, né, a alternativa, tá? Tudo bem? Ainda tem uma alternativa D lá, né, ó. A D fala o seguinte, ó. Cadê? Praticados em embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não serem julgados, né? Que é praticamente igual, tá? Aí vem lá a extraterritorialidade, ó. Extraterritorialidade incondicionada é essa do inciso 1º aqui, ó. Aquele caso. Olha lá, a linha D, eu coloquei embaixo, ó, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Tá igualzinho, tá escrito lá. Então, às vezes, a gente organiza uma questão com a letra da lei. Então, como são poucos artigos, vale a pena você ler todos, tá? Tudo bem? Dúvida nessa questão? Não? Podemos avançar? Então, vamos lá para 2. Ó, 2. Mais 10 segundinhos para você achar a questão. Ó, com relação aos princípios e as garantias penais. 10 segundos pelo cronômetro aqui do programa, que eu estou sem relógio aqui perto de mim. Beleza, então vamos lá. Nesse caso aí, ele fala sobre os princípios, né? Assinale a correta. A proibição da previsão dos tipos penais vagos decorre do princípio da reserva legal em matéria penal, né? Ó, a proibição de previsão de tipo vago, não existe isso, né? Você não tem proibição de previsão penal vago. Quando a lei vaga, lei penal em branco, por exemplo, não tem proibição disso, não existe, tá? Quando eu tenho que recorrer a uma outra lei, né? Aí eu tenho uma lei penal em branco, por exemplo, tá certo? Tá? Então, esse é um cenário importante, tá? Por exemplo, o que é droga? A lei não fala o que é droga. Aí eu tenho uma lei penal em branco. Por quê? Porque eu preciso de uma outra lei, aí eu preciso pegar uma resolução da Anvisa, do Ministério da Saúde, que vai me falar o que é a droga, mas lá fala droga, qualquer coisa, né? Aí se você tem uma substância que altere as condições emocionais, psíquicas e físicas, aquilo é droga, né? Então, para determinadas pessoas, o café pode provocar isso. Então, não adianta falar só sobre isso, né? Tem que ter uma lista
indicando o que é droga. Então, não tem proibição da proibição de tipo vago, tá? Em nome da proibição de caráter perpétuo, em nome da proibição do caráter perpétuo da pena, conforme o entendimento do STJ, o cumprimento da medida de segurança se sujeita ao limite máximo de 30 anos. Isso é lá da teoria da pena, você nem viu isso. Tem uma coisa legal que acontece aí nas questões, ó. Se você lê uma questão como essa, a letra B, por exemplo, você fala assim, mas que diabo é isso, né? Ora, se eu não dei essa matéria, se essa matéria não é sua, provavelmente ela não é a nossa resposta, tá? É importante você raciocinar assim, tá? Porque são questões de concurso, e aí isso é lá da teoria da pena, tá? E o limite máximo hoje é de 40 anos, tá? Tudo bem? Mas não tem pena de caráter perpétuo no Brasil, não pode, né? A Constituição proíbe. O princípio da culpabilidade afasta a responsabilidade ou responsabilização objetiva em matéria penal. Não existe no Brasil responsabilidade objetiva em matéria penal, tá? Significa dizer que nós temos que analisar a conduta desse indivíduo, né? E até prove o contrário, né? Nós temos aí o princípio da inocência, tá? Então, a responsabilização aqui dentro do direito penal é a responsabilização, né, subjetiva, tá? Então, o princípio afasta essa responsabilidade objetiva, né, de modo que a punição penal exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa. Aqui eu vou ser punido se a minha conduta, né, nela houve dolo, nós vamos ver isso depois da prova, né? Depois da prova nós vamos passar por esses assuntos, né? Então, se a minha conduta é dolosa ou se ela é culposa. Fora disso, não tem como responder, né? No direito penal brasileiro, interessa muito a vontade do agente, tá bom? Então, a letra C, temos a D aqui ainda, o princípio da adequação social serve de parâmetro fundamental ao julgador que, à luz das condutas formalmente típicas, deve decidir quais sejam merecedoras. Não pode, a punição ela já é prévia, tá? Você tem uma série de regras rigorosas a serem seguidas, tá? Conforme o princípio da subsidiariedade, que é o princípio da fragmentariedade, o direito penal somente tutela uma pequena fração dos bens jurídicos protegidos nas hipóteses em que se verifica uma lesão ou ameaça de lesão mais intensa aos bens de maior relevância, né? Então ele tutela os bens jurídicos mais valiosos, na verdade, né? Então esse é um detalhe importante aí para nós nesse quadro, tá? Então tá lá. Aqui, ó, aqui que eu vou falar para vocês sobre isso, sobre a comparação da especialidade, tá? Então, Érica, acharam aí? Érica, essa tá fácil, né? Érica conduz investigação no concernente a crime que é capitulado em mais de uma lei formal. Tem duas leis falando sobre aquele crime. É aquilo que eu comentei agora mesmo, né? Temos duas leis tratando da mesma coisa. Aí por isso que eu trouxe lá o homicídio no Código Penal e o homicídio de trânsito, tá? Então, ó, com dificuldade de definir a lei aplicável, estabelece que, no caso investigado, deveria ser aplicado o princípio da especialidade, tá? O princípio da especialidade é esse princípio, então, que eu vou usar a lei específica. Eu coloquei aqui um exemplo, ó, para a gente avaliar, tá? Então, aí no meu exemplo, tá, do lado esquerdo eu tenho lá o Código Penal, né? Lá na parte especial, no título 1 dos crimes contra a pessoa, capítulo 1 dos crimes contra a vida. O homicídio simples está descrito aí, artigo 621, matar alguém a pena de reclusão de 6 a 20 anos, tá? Lá na lei 9.503, de 23 de setembro de 97, na seção 2 dos crimes em espécie, o artigo 302 diz assim, ó, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, né? Penas, detenção de 2 a 4 anos, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tá? Então, se o sujeito atropelou alguém na rua, esse alguém morreu, qual das duas leis eu vou aplicar? O Código Penal ou o Código de Trânsito? Pelo princípio da especialidade, eu vou aplicar a Lei 9.503, porque ela é a lei específica para esse caso, tá? Então, o que você tem que gravar? Você tem que gravar o princípio da especialidade.
Havendo lei, no caso de vocês, eu vou colocar, se eu for cobrar, eu vou escrever, tá? Você não tem que saber todas as leis, né? Eu escrevo para você lá se tem ou não a lei específica, tá? Tudo bem? Alguém tem dúvidas sobre o princípio da especialidade, que é a aplicação da lei específica, tá? Então tem uma lei, o Código Penal então passou a ser uma lei geral e eu tenho lei específica, né, no caso do crime de trânsito, tá? Tenho no caso de crimes ambientais e assim por diante, né? Dúvida? Podemos fazer a próxima? Dar uma hidratada, né? Questão, então, número 4. Vamos localizar a questão 4. Começa com Pégaso. Pégaso é condenado. Acha aí para nós. 10 segundos aqui pelo meu reloginho, pelo meu cronômetro. Dez segundos, vamos lá. Beleza. Então achamos aí, Pégaso é condenado pela prática de crime previsto em lei a 15 anos de reclusão, tendo a decisão judicial transitado julgado, né? Acabou. Após 2 anos de cumprimento da pena, surge lei nova que deixa de considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pégaso. Nesse caso, segundo os comandos normativos do Código Penal, né? Aí vamos lá, a lei pode retroagir? A pergunta é essa, né? Lógico, para beneficiar. Então ele está lá com 15 anos, aí agora tem, né, 2 anos de cumprimento, surge lei nova que deixa de considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pégaso. Ora, então eu posso retroagir, tá? Nesse caso eu tenho a retroatividade benéfica. Nesse caso eu tenho a retroatividade benéfica. Olha aqui, ó, princípio da irretroatividade, ó. Lá no artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso é lá na Constituição. Tá? Lá no Código Penal, ó, lei penal no tempo, artigo 2º, nós já fizemos a leitura dele hoje, né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então ele tem que ser colocado em liberdade, tá? Então, muito tranquilo, né? Fácil, tá? Vamos lá para a próxima. 5. Esquimó. Mais 10 segundos para você achar a questão. Beleza? 10 segundos, vamos lá. Esquimó é acusado de cometer crime ocorrido em aeronave que realizava voo internacional. Nos termos do Código Penal, é considerada a extensão do território para fins de aplicação brasileira. Ó, aeronaves estrangeiras em voo onde estiverem. Não, aí não é extensão do território brasileiro, né? Aeronaves brasileiras em voo no espaço aéreo nacional. Uma aeronave brasileira no espaço aéreo nacional e no espaço aéreo internacional que não esteja sobre outro país, tá? Se colocasse lá na questão também ficaria correto, tá? Então, se uma aeronave, olha só, está sobrevoando o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, e embaixo é só oceano, e aquela parte do oceano não pertence a nenhum país, aí é espaço brasileiro também, ou de qualquer outro país, tá? Vale a bandeira da aeronave ou da embarcação, se for navio, né? Aeronaves estrangeiras pousadas em aeroportos internacionais, aí vale a lei daquele país se ela for privada, tá? Aeronaves brasileiras mercantes em voos perante espaço aéreo estrangeiro. Não, se ela for mercante, lá no artigo 2º, no parágrafo 1º do artigo 5º, fala isso, tá? Você tem, né, o espaço daquele lugar, tá certo? Então ficou a letra B mesmo. Aí, olha só, coloquei pela... Aqui vocês já estão cansados desse artigo 5º, ó, não vou nem passar, ó, é ele, ó, vou passar direto por ele aqui, ó. Aqui o artigo 5º, já vi isso umas 20 vezes, então tá bom, né? Ó, questão 6. Questão 6. Tá. Nos termos do Código Penal, no tempo e lugar, pode achar lá. 10 segundos. Enquanto eu bebo água.
Beleza? Nos termos do Código Penal, o tempo e o lugar do crime são definidos respectivamente. Primeiro, tempo. Tempo é teoria da atividade, artigo 4º, né? Então, considera-se praticado o crime, o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso está escrito lá no artigo 4º. Lembra que eu falei, depois a gente fala do artigo 4º de novo? Tá? Tempo do crime, tá? Teoria da atividade, momento da ação ou da omissão. Com relação ao lugar, é o artigo 6º, não é isso? 6º. Aí a teoria da ubiquidade ou teoria mista, tá? Então fala assim, ó, o lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, tá? Então tá certinho na letra A. E aí é o seguinte, é mais voltado ao direito internacional, lembra disso? Que eu até falei daqueles exemplos, né, de crimes aí, então, cometidos de um país para outro. Deu o exemplo da carta lá com o pó, né, o antraz, né, manda de um país para outro. Então você tem essa possibilidade, ó. Aí, não vamos nem ler, o resto já tá certo, né, ó. Tempo do crime, então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, tá? E o lugar está lá no artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. O que você está percebendo? Que muitas questões são exatamente como está escrito na lei. Então, se você dá uma lida na lei, é pouca coisa que você tem que ler por enquanto, depois vai aumentando, claro, mas por enquanto é pouca coisa, tá? Tranquilos? Então, vamos lá? Questão 7 agora, né? Ó, fizemos a 6, 7. Com relação ao tempo e ao lugar, de novo, né? Ó, tempo, atividade, lugar, ubiquidade. Essa você não vai errar mais, né? Essa você não vai errar mais, tá? Vamos para a 8ª, então. Não vai ter dúvida, eu acho, né? Vamos lá, 8ª. Henrico, localiza aí mais 10 segundos. Mais 10 segundos. Beleza? Vamos? Então tá lá, ó. Henrico, turista espanhol de férias no Brasil, contratou uma embarcação marítima para passar a festa de Ano Novo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Gringo cheio da nota. Durante as comemorações, quando a embarcação estava atracada no litoral brasileiro, o turista entrou em uma briga com Pedro, que é brasileiro. Durante o episódio, Henrico, utilizando-se de uma garrafa de espumante, agrediu Pedro, causando lesões gravíssimas. Sobre a situação hipotética narrada e considerando a disciplina do Código Penal sobre a aplicação da lei penal, é correta. Eles estão numa embarcação que é brasileira no litoral brasileiro, né? Tá? A embarcação é privada, não é pública, tá certo? Não é oficial do governo brasileiro, né? Sendo Henrico estrangeiro, o fato ocorrido a bordo do navio, ainda que em território brasileiro, aplicar-se-á a lei de sua nacionalidade? Claro que não. Se está dentro do Brasil, aplica a lei brasileira, tá? Caso a embarcação seja estrangeira, aplicar-se-á a lei de sua origem. Depende, se for uma embarcação pública, oficial do governo espanhol nesse caso, aí tudo bem. Mas se for um navio privado, um navio de cruzeiro, um iate, uma embarcação qualquer privada, e está dentro no litoral brasileiro, é lei brasileira, tá? Uma vez que a embarcação encontra-se dentro do mar territorial do Brasil, será aplicável a lei brasileira, mesmo Henrico sendo estrangeiro. Então, tranquilo, né? Tendo em vista que o crime foi praticado contra um brasileiro, independente da embarcação se encontrar em território brasileiro, será aplicada a lei brasileira. Mas não é esse o caso, né? Não é esse o caso. O caso é sobre a embarcação. O pedido dele é sobre a embarcação, tá? Tudo bem? Dá para fazer a 9? Vamos lá. Opa, 9, tá? Questão 9 aí, o detalhe, eu marquei lá que ele está pedindo a incorreta, né? Então fica atento na prova. Você vai ter muito tempo para fazer a prova, né? São 3 horas aí, muito tranquilo, mas fica atento a esses detalhes, ó. Você tem essa perspectiva, né? Consoante, né? Prescreve o Código Penal, é incorreto afirmar sobre a extraterritorialidade da lei brasileira, tá? Então, olha só, incorreto. 10 segundos para você achar.
Então tá lá, ó. Embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Lógico, né? Artigo 7º, inciso 1º, não é isso? Essa aí é a linha C. Dá uma olhadinha lá, a linha C. Portanto, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, o agente é punido segundo a lei brasileira. Claro que é extraterritorialidade incondicionado. Certíssimo isso aí, tá certinho, tá? Na letra B, nos casos de extraterritorialidade condicionada, eu preciso de ter, ó, além do ingresso do agente no território nacional, a aplicação da lei brasileira depende de umas condições, tá? As condições tá na página seguinte, ó, vamos ver. Ser o fato punível também no país em que foi praticado, o agente entrou no Brasil, ser o fato punível também no estrangeiro, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter o agente sido absolvido no estrangeiro ou não ter por aí cumprido pena e não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Tá igualzinho, tá escrito lá no artigo 7º, inciso 2, tá? Que é a extraterritorialidade condicionada, tá? Consoante o princípio da representação ou da bandeira, princípio da bandeira, lei da bandeira que a gente usa também, adotado pela Reforma Penal de 84, ficam sujeitos, porque quando foi incluído o artigo 5º, tá? Ficam sujeitos à lei brasileira crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados, tá? Também está lá no artigo, esse está no 7º, né? Lembra que está lá no artigo 7º isso aí. E a letra D, dada a proibição de extradição de brasileiros, né? Está lá no artigo 5º, no inciso 51 da Constituição, aos delitos praticados por brasileiro no estrangeiro, que posteriormente ingressa, ó, extradição aos delitos praticados por brasileiro no estrangeiro. Se o brasileiro está no estrangeiro, ele pode ser extraditado para cá, ué. Tem problema. O que não pode é o brasileiro que está aqui ser extraditado para outro país, tá? Que posteriormente ingressa em território brasileiro, aplica-se a extraterritorialidade, cuja competência para o processo a ser julgado o juízo de Brasília, nada disso, né? Justiça Federal, tá? Tá tudo errado aí. Tudo errado, tá? Então, o brasileiro que está lá fora, ele pode ser extraditado para cá. O que não pode é o brasileiro que está aqui ser extraditado para o país, tá? Cuidado com isso. Beleza? E a última questão é essa aqui, ó. Se A, vai lá, de novo, enquanto eu bebo água. Essa é moleza, né? Essa até de olho fechado você... A questão ficou faltando, né? Na minha opinião, aí eles fazem uma pergunta, mas não dá resposta, né? Ó, se A é a pessoa, né? Residente no México, envia uma carta bomba para uma vítima residente no Brasil e a carta é aberta em seu destino, explodindo e deixando vítimas. Qual o lugar do crime, tá? Ele não fala que não dá lá México ou Brasil, né? Não é essa pergunta, não é essa resposta que ele quer, tá? Para solucionar questões como esta, o Código Penal, em relação ao lugar do crime, adotou qual teoria? A teoria da ubiquidade ou teoria mista, tá? Segundo a qual, então, pode ser onde houve, né, a ação ou omissão ou onde ocorreu o resultado, tá certo? Então, a letra D de dado aí, tranquilo, tá? Com isso, a gente encerra a nossa revisão e resolução de questões, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou elaborar uma lista com mais umas 10 questões, te mandar. A diferença é que não vai ter a correção, você vai vendo pelo gabarito aí. Ela tem gabarito, chega para você, né? Eu não sei, assim, é por e-mail talvez, não é? Mas o gabarito chega para você, né? Você já fica sabendo quantas você acertou, quantas você errou, pega aquelas que você errou e já dá uma olhada, tá? Dá uma revisada naqueles tópicos, que aí fica mais tranquilo, tá bom? Quero saber se tem dúvida, pergunta, se alguém quer fazer algum comentário, fiquem à vontade.